Salmo número 29. No verso 11, diz o seguinte, vamos ler juntos, amém? Independente da versão que você está aí. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo, aleluias. O Senhor, Ele dá força a nós. O Senhor, Ele nos abençoa com paz. Que bênção, irmãos. Sabemos que temos um Deus que tem sustentado as nossas vidas. Quantos aqui já entregaram o seu coração, a sua vida ao Senhor? Quantos aqui seguem ao Senhor? Você pode dar um sinal com as tuas mãos? E quantos ainda não fizeram isto? Pode dar um sinal com as mãos? Quem ainda não segue ao Senhor? Quem ainda não entregou a sua vida ao Senhor? Louvado seja Deus. Todos aqui já tomamos essa decisão um dia. E eu louvo a Deus pelo que Deus falou agora no ofertório, através do presbítero. Eu louvo a Deus, porque ali ele falava de algo tremendo, que Deus também falou comigo. Aí nós vemos que é o mesmo Espírito. Entrega. Entrega. Muitas das vezes nós levantamos as nossas mãos, aceitamos a Cristo, mas nós não temos uma entrega, irmãos. Uma entrega verdadeira ao Senhor. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e servimos a Deus parcialmente. Não é verdade? Você serve lá, que nem esse copo d'água aqui, ó. Ele está... Opa, deixei o pau no caninho cair. Mas olha esse copo d'água. Ele está totalmente cheio? Então ele está parcialmente. Não é verdade? Muitas das vezes a nossa vida é assim, com Deus. Foi louvado aqui nessa manhã, enche-me. E quando nós preparamos a palavra, e vem um temor, não é, pastores? Professores, presbíteros. Porque nós ficamos preocupados, será que é Deus? Será que é Deus? E quando a gente senta ali, irmãos, e vem alguém aqui, faz abertura, ora, faz o ofertório, vem o louvor, Deus começa a confirmar. E nós louvamos essa manhã, enche-me. Você se lembra que nós cantamos esse louvor nessa manhã? Porque muitas das vezes a gente canta assim meio no automático, né? Olha a entrega parcial. Então nós precisamos verdadeiramente, irmãos, entregar-se ao Senhor. Não parcialmente. Não 50%, não 30%, às vezes até 10%, mas 100% Jesus. Entrega. Muitas das vezes nós que levantamos as nossas mãos, estamos caminhando ao Senhor, nós servimos a Ele momentaneamente, não é verdade? Alguns momentos, quando te convém dizer que é crente. Terrível. Nós somos assim, irmãos. Não pode ser nem parcial e nem momentâneo, é todo momento. Em todo lugar. Foi falado aqui. E eu, quando preparava essa palavra, Deus falava isso comigo. E o Senhor, obrigado, porque realmente eu sou falho. O Senhor está falando comigo. Não, é para você levar para a igreja também. E tanto foi Deus que nós vimos os louvores que foram escolhidos, não é? Deus nos ama, irmãos. Por isso que nós somos o seu povo.
Ele nos abençoa com paz. Ele nos abençoa com paz. Nós não podemos ser como aquela igreja que está lá no Apocalipse. Sabe daquelas 7 igrejas? A última igreja é a de Laodiceia. Essa igreja, veio uma palavra terrível para ela. Qual que era a palavra para a igreja de Laodiceia? Morno. Ou você seja frio, ou você seja quente. Olha aí, dá para ficar nessa situação de ser parcial ou um crente momentâneo? Não dá, irmãos. A gente tem que parar com isso. Mas pode ficar tranquilo, porque a palavra hoje é de bênção, viu? Não é palavra de correção, não. E quando é palavra de correção, é de Deus, porque Deus corrige o filho que ama. Mas para isso Ele usa o sacerdote da igreja. Não é verdade? Nessa manhã Deus quer nos animar, irmãos. Nessa manhã Deus quer nos motivar. Deus tem vitória para nós essa manhã. Deus tem vitória. Deus quer verdadeiramente que você saia daqui diferente dessa manhã. Porque Ele nos ama. Você crê nisso? Nós lemos o Salmo 29, verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Você crê nisso? Então, diga o fraco: você é forte. Porque nesses dias, nesses momentos, muitos não estão conseguindo caminhar mais. Muitos estão desanimados. Estamos chegando no final de mais um ano que está lá, não é? Perseverando. Aí de repente você começou janeiro, não, esse ano é o ano da minha bênção, é o ano da minha vitória, eu vou perseverar porque essa é a vitória. E está chegando já o final do ano, e aquilo que você está perseverando, parece que você nem vê sinal de acontecer. Isso vai te minando, isso vai te abatendo, isso vai te entristecendo. Isso é uma brecha. O inimigo começa a soprar, está vendo? Para que serviu o Senhor? Olha lá, mais uma palavra de homem, mais uma promessa, só para te segurar na igreja por mais um pouquinho. Vamos ver qual que vai ser a próxima agora. E você vai desanimando. Diga ao fraco: nós somos fortes no Senhor, porque o Senhor, Ele tem nos fortalecido. Abra em Mateus, no capítulo 8. É uma passagem muito conhecida, muito pregada. Verso 23. Mateus 8, 23. Ah, presbítero, você escolheu essa passagem por causa do furacão. Não, foi não. Foi Deus. E aqui, não é? O subtítulo diz que Jesus, Ele acalma as tempestades. Ele acalma a tempestade. Mas existem tempestades, não é? Temos vivido tempestades. E eu gostaria de dar um tema para essa ministração. É preciso ter fé para não perecermos. Esse é o tema. Nós lemos lá em Salmo: Deus abençoa o teu povo com paz. Amém? Para Deus abençoar o seu povo com paz, precisa haver de nós uma verdadeira entrega, uma verdadeira confiança. Agora nós vamos ler aqui essa passagem. E você vai ver que coisa interessante. Que esta passagem, uma
simples passagem, tão conhecida entre nós, como ela fala conosco. No verso 23 do capítulo 8 de Mateus: e entrando ele num barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se dele, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. No 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, quem não conhece essa passagem aqui? Todos nós conhecemos. Se nós fazermos essa leitura, nós já nos maravilhamos. Mas vamos agora, verso a verso, fazer uma releitura aqui agora, juntos. E você vai ver como Deus vai falar com você, como Deus vai fortalecer a sua vida. É preciso ter fé para não perecermos. Esses homens, no verso 23, e entrando ele no barco, ele quem? Jesus. Os seus discípulos o seguiram. Amados, quem é que segue a Jesus? Todos nós seguimos, nós já confirmamos isso aqui. Nós seguimos a Jesus. Por que que nós seguimos a Jesus? Por que que esses homens aqui seguiam a Jesus? Jesus escolheu cada um deles, como o Senhor escolheu cada um de nós. Você crê nisto? Nós somos escolhidos do Senhor. Você é escolhido do Senhor, é amado do Senhor. Nós somos o povo escolhido de Deus, irmãos. Isso é uma bênção, isso é uma grande vitória. Presbítero, você não está falando novidade nenhuma até agora. Eu sei que eu sou um povo de Deus. Então se alegra com isso. Se alegre. Se alegre. Não deixe o inimigo, ofuscar a luz que brilha na tua vida. Esta é a luz de Cristo, ela tem que brilhar. Mesmo que ela seja uma pequena luz, ela tem que brilhar. E ela brilha onde, irmãos? Onde é que a luz brilha? Lá no mundo, nas trevas, no pecado. É lá que a luz brilha. Por isso que falamos no início, a nossa vida tem que ser uma total entrega, como foi aqui falado pelo presbítero. É uma total entrega. Clebinho subiu aqui, eu louvei o Senhor. Senhor, que bênção. Confirma mesmo, Senhor. É entrega total. E esses homens, eles entraram naquele barco, porque eles foram convidados. Eles não foram de bicão. Estou entrando aqui agora. Aquele homem entrou, vou atrás dele. Eles estavam seguindo Jesus, porque houve um convite. Em Marcos, deixa anotado aí, eu nem coloquei ele no slide, mas deixa anotado na sua Bíblia, que em Marcos capítulo 3, verso 13, Jesus, ele chama os seus discípulos, cada um deles. Vai chamando e dizendo: esteja comigo, fica comigo, eu vou te dar poder, eu vou te orientar. Então o Senhor, Ele escolheu aqueles homens, como eu já disse, como Ele escolheu cada um de nós. E os dons estão aí, nós temos que seguir a Jesus. Então eles entraram no barco. Mas o verso 24, olha só. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aqui você já começa a questionar alguma coisa, irmãos. Jesus te convidou, você está aqui porque o Senhor te convidou. Você se alegra em confiar, você se alegra em seguir esse Deus.
Você tem orado para tomar algumas atitudes, para fazer algumas coisas, Deus tem confirmado, aí você vai confiante, não, Deus está nesse negócio, pastor, eu orei, Deus confirmou na palavra, não estou ficando louco não, amém, vai na paz, que Deus é contigo. Eles entraram no barco, veio uma grande tempestade. Oxe, mas não foi Jesus que mandou eles entrar? Jesus não é onisciente, onipotente, onipresente? Quero fazer um parênteses aqui, que nós lemos que Jesus estava dormindo. E aí muitas pessoas podem até questionar, nossa, mas Jesus, a palavra diz que o Senhor não pisca, nem tosqueneja, Ele não dorme. Como é que aqui fala? Aqui Jesus se fez homem. Ele cansava, ele sentia dores, ele sofreu, ele estava dormindo sim, amém? Mas após ele ter ressuscitado, e hoje, e a nova aliança com Cristo, o Novo Testamento, ele começa aí, com a ressurreição de Cristo, amém? A nova aliança começa aí. Então fecha os parênteses. Mas aqui, como falávamos, aqueles homens, eles entraram no barco. Jesus não sabia que havia uma tempestade. Jesus não sabia que o negócio ia ficar feio. Por que Jesus deixou isso acontecer? Será que Jesus não sabia que vinha vir esse problema que nós estamos passando agora, não é? Financeiro, crises. O Senhor sabia tudo, irmãos. Ah, mas então por que o Senhor permitiu que eu trocasse um carro? Por que o Senhor permitiu que eu fizesse uma reforma na igreja? Por que o Senhor permitiu que nós viéssemos para esse lugar? O Senhor não sabia? Mas que Deus é esse? Aí o inimigo começa a te abater, te entristecer, você vai caindo, a sua fé vai, sabe o que estava acontecendo aqui? E sabe o que está acontecendo aqui também? Aqui na palavra e aqui nesse momento. Aqueles homens entraram naquele barco, veio uma tempestade, o mestre dormia. Hoje o mestre não está dormindo, seus olhos estão continuamente sobre nós, mas muitas das vezes o Senhor se cala. Deus, Ele quer ver a nossa atitude. O Senhor está te moldando. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor quer ver como nós agimos em momentos de crise. O Senhor quer ver se nós vamos perseverar realmente confiando nele, não nas obras desse mundo, não no meu ventre, não no meu querer. O Senhor está permitindo. O Senhor está forjando, né? Lembra lá naquela passagem do vaso do oleiro em Jeremias? Eu acho que é Jeremias 17, 18. Jeremias 18. Deus fala para Jeremias, olha, eu preciso falar com o meu povo. Preciso tratar com o meu povo. Mas olha, eu vou fazer aqui um paralelo, algo assim para você entender melhor. Vai lá na casa do oleiro. Desce lá. Todos nós conhecemos essa passagem. Quando o vaso cai, se quebra, o oleiro vai lá e faz tudo novamente. O Senhor está fazendo isso conosco, irmãos. Ficar quebrado, trincado, ninguém gosta. Muitas das vezes dói fazer de novo, mas Deus está nos moldando. Aqueles homens entraram naquela embarcação, confiando, o mestre está nessa embarcação, não vai afundar. O mestre está conosco. O seu casamento, o seu lar, a sua vida, a sua empresa, o seu trabalho, Deus está contigo lá. Deus está cuidando de tudo. Mas vem os momentos difíceis, vem essa tempestade para nos provar, irmãos, para ver se realmente nós vamos perseverar até o fim e glorificar o nome do Senhor e hastearmos a bandeira da vitória. Amém? Isso é servir 100%, é entrega total ao Senhor. Sabe aquelas juras, né, de amor que nós fazemos ao cônjuge, né?
ser fiéis na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É isso que o Senhor quer de nós. Mas falar é muito bonito, né? É muito gostoso, é muito fácil fazer um discurso e viver. E esses homens seguiam a Jesus, foi escolhido por Cristo, entraram naquele barco, e o que aconteceu? Tempestade. Qual é a tempestade que está te abalando? Qual é a tempestade que está ofuscando a tua fé? Qual é a tempestade que está fazendo com que você desista dessa caminhada com Cristo? Você está deixando esses comichões, essas setas do diabo te atingirem? Mas que nesta manhã, que uma a uma dessas setas caiam por terra em nome de Jesus. Que nós possamos renovar as nossas forças no Senhor através da palavra. Possamos sair daqui vitoriosos, dizendo: o Senhor é comigo. Não importa a tempestade, o Senhor é comigo. Louvado seja Deus. Não é bom, irmãos, nós termos um Deus que no momento do aperto a gente possa dobrar o joelho e falar com Ele? Foi o que esses homens fizeram. Jesus estava naquela embarcação, ele estava em silêncio. Jesus está na sua vida, muitas das vezes está em silêncio. O que nós precisamos fazer? O que aqueles homens fizeram? O que eles fizeram? Eles foram até o Mestre. Tem uma passagem muito conhecida de Ana, lá em 1 Samuel. Ana estava o quê? Angustiada, triste, abatida. Uma tempestade terrível veio sobre a sua vida. Ela não podia gerar, ela não podia ter filhos. Que tempestade pior que essa? Uma mulher não poder gerar. O que ela fez? Ela entrou na presença do Senhor. Ela entrou na presença, na casa de Deus. Não foi compreendida nem pelo sacerdote, mas Deus, aleluias, conhecia aquela mulher. Aqueles homens se aproximaram de Jesus, e ali eles clamaram. Eles clamaram. Não é isso que fala o verso 24? Jesus estava dormindo. No 25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E muitas das vezes nós estamos perecendo, irmãos, dentro da casa do Senhor, sendo aqueles que levantam as mãos, como fizemos aqui, confirmando que seguimos a Cristo, que somos servos do Deus Altíssimo, e estamos perecendo, porque nós temos um rótulo. Nós nos acomodamos muitas das vezes em dizer que já somos crentes, e entramos nessa onda, não é, do momento, uma moda, que virou moda ser evangélico. Nos acostumamos com isto, e começamos a perecer dentro da casa do Senhor, deixando de adorar ao Senhor. Foi louvado ali, né, no finalzinho da nossa aula. Ó Israel, deixou de adorar ao Senhor, foi cativa para a Babilônia. E muitas das vezes nós, a Babilônia é sinal do mundo, dentro da casa do Senhor, mas com o coração lá fora, não é? E perecemos, irmãos. Mas esses homens nos deixam um recado nesta manhã, uma lição, que nós temos que nos aproximar desse Deus e clamar a Ele. Oração, oração. O início do ano, agora em janeiro, o Senhor nos deu uma palavra, e ela vem, né, sendo cumprida durante todo o ano, que para o ano de 2016, ser um ano diferente para nós, nós precisamos orar. E era só orar, jejuar. Lembre-se disso? Foi em janeiro que Deus deu essa palavra, início do ano. Quer fazer um ano de 2016 diferente? Ore, consagre. E esses homens aqui, então, nesse momento, eles se aproximaram. Aqui fala, despertaram o Mestre. Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Nós temos que clamar ao Senhor, igreja.
E o pastor falou aqui, muitos, muito poucos, muito poucos. Talvez você não está vindo aqui. E como o pastor sempre fala, queremos crer que você esteja orando na sua casa. Porque talvez você não consiga se locomover aqui por um trabalho, estudo, enfim, faculdade. Deus sabe, Deus conhece, você não precisa se justificar. Porque quem nos justifica é Deus, e quem nos honra também é o Senhor, foi falado aqui nessa manhã, no ofertório. Quem nos honra é o Senhor, então nós temos que fazer o nosso melhor. Muitas das vezes o que você está fazendo é o melhor para Deus, mas aos olhos do homem não é. Mas Deus sabe, amém? Mas nós precisamos orar. E se for na igreja, melhor ainda. Porque nós estamos juntos, amém, queridos? Então nós precisamos buscar. No verso 26, e ele disse-lhes, o Senhor disse a eles: por que temeis, homens de pouca fé? Queridos, aqui Jesus já fala para eles: olha, vocês já poderiam ter feito alguma coisa. Vocês já poderiam ter feito alguma coisa. Mas eles foram ao lugar certo. Homens de pouca fé. Então levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Por que vamos temer, irmãos? Por que nós vamos temer as tempestades que nos rodeiam? Sejam elas quais forem. Se nós servimos a um Deus que opera o impossível nas nossas vidas. E que ainda diz para nós, homens de pouca fé. E para nós não perecermos, nós precisamos ter fé. E aqui o Senhor opera na vida deles, e veio grande bonança. Era uma tempestade. O que é uma bonança? O que significa bonança? Paz. E nós lemos em Salmo 29:11 que o Senhor, Ele dá força ao seu povo, e o Senhor abençoa o seu povo com o quê? Nós precisamos dessa paz. Você precisa dessa paz. A igreja precisa dessa paz. A liderança precisa dessa paz. E liderança, quando eu falo, você lá na sua casa, esposo, você é o líder do seu lar, da sua casa. Muitas das vezes, que susto. Muitas das vezes, você fica o quê? Apreensivo. E muitas vezes até questionado por situações. E isso começa a tirar a sua paz. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a louca destrói. E muitas das vezes a mulher, nesse momento de crise, de situação financeira, ela começa a lhe acusar: a culpa é sua, a culpa é isso. E o homem, o líder do lar, se ele não tiver uma postura de servo de Deus, é tudo que o inimigo quer, irmãos. É o barraco. Não é? Mas que o Senhor possa abençoar tanto a esposa valorosa, dando a ela palavras sábias, e tanto ao marido, uma liderança firme. A paz de Deus nesses momentos, que nós precisamos. Essa bonança de Deus. Agora no verso 27, irmãos. No verso 27... é algo aqui o que aqueles homens acontece? Qual que é a reação deles? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas eu quero ficar só aqui na parte A. E aqueles homens se maravilharam. É o que Deus quer de mim e de você.
quando nós temos uma entrega total ao Senhor. E os levitas podem estar subindo ao altar. Quando nós temos uma entrega total. Quando nós servimos a Ele, não de uma maneira parcial e nem momentânea. Quando nós nos prostramos, mesmo nos momentos difíceis que estamos passando, nós perseveramos, oramos, cremos, nós ficamos maravilhados. Sim ou não, irmãos? Você tem ficado maravilhado com o que Deus tem feito? Talvez você não esteja maravilhado. Sabe por quê? Porque Deus te conhece. Por isso Ele deu essa palavra. Nós não estamos vivendo 100% o que Deus quer. E nós não conseguimos ver as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Deus quer que eu e você vejamos maravilhas. Isso não é loucura. Isso é a palavra de Deus. Deus, Ele opera milagres. E nós estamos aqui nesta manhã, é um milagre. Mas nós não nos maravilhamos com isso mais. Nós estamos vendo um milagre acontecer na nossa nação. Eu sempre comentava ali no meu trabalho com algumas pessoas que estavam desacreditadas do que ia acontecer, né, na questão de impeachment, enfim. E eu falei, olha, eu concordo com você. É difícil acreditar que esse povo aí vai sair. E se sair, é providência divina. E irmãos, eu tenho certeza que esses homens saíram, caíram, e muitos ainda vão cair, em nome de Jesus, por providência divina. É verdade que Deus tem usado homens, tem usado ali o Rio Grande do Sul, tem usado, mas é Deus. É Deus. Paraná. É Deus que está fazendo todas essas coisas. É um milagre que nós não estamos nos maravilhando. Nós nos esquecemos de dar glórias a Deus, agradecer ao Senhor. Poderíamos começar a enumerar aqui, irmãos, milagres e maravilhas que Deus tem feito, e nós não estamos nos maravilhando mais. Parece que Deus, é obrigação de Deus, viu? Ele tem que fazer mesmo, e Ele faz a parte dele, e eu faço a minha parte. Estamos vivendo assim. Não estamos mais nos alegrando no que Deus tem feito. Isso é terrível. Mas para encerrar, eu quero que você abra em 2 Reis. Seis, 17. Porque em certa ocasião, aqui, vou falar do contexto, não é? Do que estava acontecendo aqui em 2 Reis, capítulo 6. O inimigo estava afrontando. O inimigo querendo capturar o profeta de Deus. Tem profeta aqui nessa manhã? Você é profeta de Deus? Sabe o que é profeta de Deus? Aquele que fala por Deus. É aquele que profetiza palavras de Deus. Palavras de bênção, de correção, de vitória. E muitas das vezes o inimigo vem contra os profetas. Não é isso? E aqui o inimigo se levantou. Mais uma vez. E eu louvo a Deus que o primeiro louvor que nós louvamos essa manhã, abra os olhos do meu coração. E aqui, irmãos, Eliseu e Geazi. Eliseu confiante, o profeta de Deus, homem de Deus. O inimigo se levanta contra aquele rapaz, contra aquele homem de Deus.
rei da Síria manda toda a sua cavalaria, todos os seus soldados para capturar aquele homem. Eliseu está tranquilo. O jovem, o moço, sai da tenda, dos seus aposentos, olha para os montes e vê os soldados do inimigo. Geazi fica perturbado, ele corre para Eliseu: Eliseu, estamos perdidos, o inimigo está aí, acabou. O que Eliseu fala? Verso 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos daquele moço, Geazi, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E esses carros de fogo eram soldados do Deus Altíssimo. Geazi não conseguia ver o exército de Deus. Geazi estava angustiado de tal maneira que ele perdeu a fé naquele momento, ele perdeu a confiança. Lembra aquela passagem de que Jesus estava caminhando sobre o lago de Genezaré, e ali de repente os discípulos veem Jesus. Pedro: Senhor, se és tu, eu vou caminhar. Venha, Pedro, venha. Pedro começa a caminhar sobre as águas, irmãos, em direção a Jesus. Ele estava olhando para Cristo, ele tinha fé naquele momento, ele se alegrava, ele estava maravilhado. Quando nós estamos maravilhados, irmãos, nós conseguimos caminhar pelas águas. Pedro, como Geazi não conseguia ver. Deus orou, Eliseu orou e abriu os olhos de Geazi, animou a Geazi. Pedro, quando ele estava olhando para Jesus, ele conseguia caminhar pelas águas, mas quando ele começou a olhar para as dificuldades, dar mais atenção para a tempestade, ele começou a afundar. Para quem você tem olhado? Como está a sua fé? Você está firmado em Cristo? Nós temos que ter fé para não perecer. Esse foi o nosso tema.